Salve, 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 meus amados irmãos e amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. E hoje, quadro especial de perguntas e respostas. Todas perguntas sobre o rito adoniramita. Todas as perguntas que foram feitas para nós, seja no Instagram ou seja no YouTube, serão respondidas hoje. E aí, Jean, tudo bem? E aí, Léo, e o programa de hoje é um oferecimento de quem? De quem? Hijack Poker Club e Focal Óticas. Tá precisando de um óculos, irmão? É facinho, você vai lá na Focal Ótica e eles vão fazer o visagismo no seu rosto, vão fazer um desenho e indicar para você as melhores armações para você ficar, além de enxergar bem, ainda vai ficar bonito, estiloso, que nem eu, parecendo um cara inteligente. Olha aqui o meu óculos da Focal Ótica, essa aqui é a armação Wood, é uma linha bacana que tem lá, tem linha... Summer, linha Autumn, tem várias linhas. Então você precisa ir lá e fazer o seu óculos na Focal Ótica. E o Hijack Poker Club, você já sabe, você quer jogar um pokerzinho, poker online, procura o Hijack Poker Club, vai nas plataformas lá do Hijack, lá no Instagram, procura eles, aí você pode treinar o seu cérebro, deixar o seu cérebro fortão, jogando um poker, que é um excelente exercício, um esporte da mente. É isso aí, Léo. Agradecendo, então, o Hijack e a Focal, que estão sempre juntos aqui com a gente, fazendo, né, proporcionando esse trabalho que a gente está fazendo. É isso aí. E também tem o patrocínio da Tech T-Shirt da Insider. Não, isso é mentira, não tem ainda não. É que... Daqui a pouco, daqui a pouco. A Insider patrocina os caras mais legais da internet, então eu quis falar também, mas ainda não. É isso aí. E cadê a voz? Quem vai fazer? Então, vamos lá. Então, pra gente explicar direitinho. Hoje é um programa especial só de perguntas e respostas sobre o rito adoniramita. Muitas dúvidas. Muitas dúvidas do rito da fumaça. É isso aí. E quem vai fazer as perguntas é a voz da consciência. Voz, fala um oi pra galera. Um oi pra galera. Agora fala em francês, porque o rito adoniramita é francês. Fala em francês agora. Em francês agora. Isso, falou em francês. Aí, muito bem. Ele tá poliglota profissional. Ô, Voz, separamos as perguntas aí do rito adoniramita, então, daquele jeito. É só mandar bala que o Léo vai responder tudo. Amém. Puxa, então, vambora. a primeira. Qual a origem do rito adoniramita e como ele se diferencia dos outros? Já começa aí, já vai fazer as perguntas, já vai respondendo. Bom, rito adoniramita, origem francesa. Lá no século XVIII, quando aparece esse termo adoniramita, na verdade não tem um rito separado, né? É a maçonaria adoniramita que eles chamavam. Por quê? Depois da inclusão do grau de mestre e da lenda do terceiro grau nos rituais, os franceses, que eram muito ligados à Igreja Católica, então eles tinham uma visão bíblica um pouco diferente dos ingleses, né? Que eram protestantes. Lógico, a Bíblia é a mesma, mas a visão era um pouquinho diferente. De qualquer forma, na França começaram a discutir quem era o personagem que construiu o templo. E aí, segundo o estudo que eles fizeram, alguns desses maçons fizeram lá no século XVII, Adoniram era o construtor do templo, não o Irã Abif. Então é daí que surge esse entendimento de maçonaria adoniramita. Então, a maçonaria era a mesma. A única diferença era que, no grau de mestre, na lenda do terceiro grau, o personagem principal era Adoniram e não Irã Abif. E aí dividiu assim. Mas a maçonaria toda na França seguiu, correu paralelamente. Sempre os graus 1 e 2 eram iguais. O grau 3 também era igual. A única diferença era essa. Esse é o surgimento da maçonaria adoniramita. Então surgiu na França. E a primeira vez que se fala a respeito disso é um livro de 1740, do Leonardo de Gabaon. Só que, pelo que ele escreve, você já entende que tem gente trabalhando a linha iramita e a linha adoniramita. Então não é ele que cria, não é ele que dá o start. Na verdade, já existia esses personagens distintos do rito. Isso. Uma loja praticava de um jeito, outra loja praticava do outro. É assim. Mais uma.
Bom, segunda pergunta. Quais as críticas mais enfrentadas por alguém do Adoniramita sobre os outros ritos? Eu acho, respondendo a essa pergunta, eu acho que é justamente sobre o personagem, o construtor do templo, né? Que muitas das críticas falam que na realidade teria que ser o Irã e não Adoniram, como é o personagem da lenda que nós praticamos, né? Principalmente ali a partir do mestrado, nos graus filosóficos, né? Mas desde o início, na realidade da iniciação, adotamos como esse personagem construtor do templo com base também bíblica, né? Trazendo as comprovações de que, na verdade, de fato, o construtor seria Adoniram. Eu acho que essa seria a principal crítica. É assim, a crítica, na verdade, que eles fazem é por não usar o personagem que eles usam. E a gente até entende as críticas Sim. e tal, mas a gente consegue mostrar que também como disse o Guilherme de San Vitor, quando ele escreveu a compilação, ele disse como se os mestres começaram a discutir isso como se nada mais tivesse para aprender no grau de mestre. Ou seja, ele quer dizer, acharam que já chegaram no topo e aí passa a discutir uma coisa insignificante dessa. Porque o nome do construtor, o nome do personagem não vai mudar o sentido moral e filosófico. Perfeito. Bom, mas fora essa crítica, ainda existe uma crítica também de que o rito teria sido adulterado na década de 1970, enxertado várias coisas que não existiam anteriormente. Então tem essa crítica também, que não é errada, não é sem fundamento. É verdade, muita coisa foi incluída no ritual na década de 1970, coisas que não existiam antes. Mas em outros ritos também existem alterações, né? Enxertos ou tiraram, decapitaram algumas coisas No próprio ritual. dos rituais, isso. Então, mas tem essa crítica também. Mas normalmente quem faz essa crítica é que não conhece direito, né? Não sabe explicar. Então ele só faz a crítica porque é o que ele está vendo por cima né? Sem levantar o véu para entender. São essas críticas, eu acho que são as mais o que mais se faz. Terceira pergunta. Existem controvérsias ou divergências históricas com o rito adoniramita? Boa. Existem algumas controvérsias, sim, algumas controvérsias históricas. E a gente precisa sanar algumas delas, né? É um pouco... Eu só vou citá-las porque para explicar cada uma a gente precisaria de bastante tempo. Bom, a primeira é o seguinte, quem é o autor da compilação preciosa. Existem dezenas de livros que dão o autor, que dizem que o autor é o Barão de Chudi. Isso não é verdade. O autor é Guilherme de San Vitor e a gente já sabe disso, isso está mais do que comprovado. Existe quem diz que Guilherme de San Vitor, na verdade, era um pseudônimo, era um pseudônimo de alguém, que não sabe quem, mas de qualquer forma não era do Barão de Chudi, que já teria morrido muitos anos, numa década antes quando escreveram a compilação. Então, é isso. Então, o autor é Guilherme de San Vitor. Essa é a primeira controvérsia. A segunda controvérsia é a respeito da posição das colunas, J e B, né? Pergunta, por que vocês inverteram, né? Então, aí a gente tem muita coisa para explicar, mas na verdade não é ninguém inverteu. Quando elas já começaram assim na França, na maçonaria de vertente dos modernos, né? Da Grande Loja de Londres, já começou assim, não tem nada a ver com o livro Maçonaria Dissecada, que mudaram para esconder, não tem nada disso. Esse livro não causou impacto algum na maçonaria francesa, então não tem nada disso, não foi por causa disso. Outra controvérsia é a respeito do construtor, né, do templo, e isso é muito debatido, que aí você tem que pegar a Bíblia, né, o livro de Reis, para mostrar, explicar e tal, mas tem essa controvérsia a respeito do nome. E a respeito do nome, também tem uma controvérsia que essa está muito arraigada até hoje. É que Adoniram seria Irã com o prefixo Adon. Essa é uma controvérsia que está difícil da gente acabar com ela, porque, infelizmente, ela aparece no ritual de instalação do Grande Oriente do Brasil, que não é verdade.
como eu falei, na maçonaria francesa, que estava usando as duas vertentes, iramita e adoniramita, parece que alguém, em algum momento, esse alguém, eu digo, tem o nome do livro, que é o Catecismo do Franco-Maçom de 1783. Não é o do Travenol lá da década de 40. Esse livro que explicou assim, que Adon seria um prefixo significando senhor e com o nome Irã. Então, seria um prefixo do nome Irã, seria Senhor Irã. Mas isso não é verdade. O Guilherme de Saint Vitor explica exatamente quem é. Ele fala que são dois personagens distintos, Adoniran e Irã. Aliás, se você voltar lá nas Constituições de Anderson, de 1723, ele já fala de dois personagens, ele já fala de Adoniran e Irã. Ele já fala. Então, quer dizer, não é que é o mesmo personagem com nome diferente. Não, são dois personagens. Então, para o rito adoniramita, o construtor é Adoniran. Ele era um funcionário de Salomão. Irã Abif é outro homem. Então não tem nada de Adon prefixo de Irã. Nada disso. Eu posso dar um spoilerzinho aqui? Pode falar. Falando numa também gravação especial sobre o rito adoniramita, que vai com certeza trazermos aqui a Bíblia, mostrar a citação em Reis, a diferenciação, de fato, o apontamento de Adoniram. Vamos fazer isso. Própria Bíblia. É isso aí. E tem mais uma controvérsia. Bom, falei na pergunta anterior a respeito dos enxertos aí dos rituais da década de 1970, e realmente eles existiram, foram colocados muitas coisas. Aliás, os graus filosóficos foram, a partir da década de 70, foram modificados, né? Mas eu acho que são essas as principais controvérsias históricas, né? Mas, assim, tudo isso tem uma explicação, e de qualquer forma, ainda se mantém a essência, está mantida, né? Porque a essência da maçonaria, na verdade, está mantida em todos os ritos. Se mudaram uma ou outra coisa, não só no rito adoniramita, também foi mudado no rito moderno, também foi mudado no escocês. Tudo foi mudado um pouquinho, mas isso também não influencia na perda dos ensinamentos, né? São os princípios antigos. morais que todos ritos praticam. Tem que lembrar que assim, a maçonaria é tradicional, porém ela é aberta para novas descobertas. Então, se ela está aberta, tudo que vier agregar para melhorar, trazer um enfoque a mais no ensinamento moral e tudo, pode ser utilizado. Pelo menos essa é a minha posição. E natural também que com o passar do tempo, dos anos, enfim, a sociedade se moldando, se transformando, também vem acompanhar essa evolução ritualística também, né? Com eventuais inclusões ou alterações no ritual. Embora tenham suas críticas e elogios, mas vai ter. Tem mais uma coisa que eu lembrei agora, mais uma controvérsia. Normalmente o adoniramita defende que o primeiro rito praticado no Brasil era o rito adoniramita. O rito moderno defende que era o rito moderno. É assim, na verdade, o Grande Oriente do Brasil ele foi fundado para trabalhar no rito moderno. Isso tem comprovação histórica de atas que era no rito moderno. Porém, você nota que o rito adoniramita era o rito praticado antes da criação do Grande Oriente do Brasil. Exatamente. Então, inclusive, tem atas mostrando que os irmãos já têm graus do rito adoniramita, que na época era chamado de o rito dos 12 graus. Eles já tinham graus superiores e aí eles iam continuar os graus mais no rito moderno. Então, eles já tinham. Então, ou seja, a gente sabe que eles, pelo menos aquelas lojas que fundaram o Grande Oriente do Brasil, a Comércio e Artes, ela trabalhava no rito adoniramita, que eles chamavam de rito dos 12 graus. Acontece que os graus simbólicos eram muito parecidos, né? O regulador do maçom, que é da maçonaria francesa, do Grande Oriente da França, ele é muito semelhante ao catecismo que o Guilherme de Saint Vitor escreveu na compilação Preciosa. Então, nos graus simbólicos, na verdade, naquela época, você não ia notar as diferenças. Não ia notar se era um ou outro. Você ia notar só nos graus filosóficos, entendeu? Mas a gente sabe que eles trabalhavam antes nos graus simbólicos, trabalhavam. Por que trabalhavam no rito adoniramita? Porque eles tinham uma tradução da compilação preciosa da maçonaria adoniramita sendo utilizada,
que foi escrita, foi traduzida para o português pelo Hipólito José da Costa lá na Inglaterra. Então a gente sabe que eles trabalhavam no ritual do rito adoniramita, que a gente hoje conhece como rito adoniramita. Mas o primeiro rito praticado no Grande Oriente do Brasil é o rito moderno. Perfeito. Existem práticas exclusivas de vocês do adoniramita? Existem práticas exclusivas. Talvez esteja falando da ritualística. Da ritualística. A ritualística nós temos, sim, né, algumas situações diferentes de outros ritos, né? Como, por exemplo, posso citar 2 já de imediato, que é a incensação e também o acendimento das velas, né? As velas, as luzes da loja, tanto no Venerável Mestre quanto dos vigilantes. A gente vai encontrar esses 2 também no rito brasileiro, mas é um pouco diferente, né? A ritualística muda. O acendimento das velas, né? É um pouco diferente. Mas, sim, mesmo o acendimento do fogo, ele tem uma ritualística diferente que é exclusiva, só tem no rito adoniramita. A incensação tem também uma ritualística exclusiva no rito adoniramita. Tem outras coisas também, né, que são exclusivos. Então, tem diferença, sim, e são exclusivos do rito adoniramita. O palio, formação do palio com as espadas, né, é exclusivo do rito adoniramita. Tem, sim. Show de bola. Quem é Irã Abif para o adoniramita? Então, vamos lá. Como a gente falou agora há pouco, né? Adoniran é o personagem central, ele é o construtor do templo. Então, o Irã Abif, que é o personagem de outros ritos, para o adoniramita, não vou nem entrar nos graus filosóficos, né? Para o adoniramita, nos graus simbólicos, esse personagem não aparece, não existe esse personagem. O Irã Abif não é citado, né? Então, se você for fazer um estudo mais completo, comparando ritos, tal, você entende quem que é o Irã Abif, o personagem de outros ritos. Mas para o rito adoniramita, ele não existe, o Irã Abif. Quem aparece na lenda é o Adoniran. E quais os principais ensinamentos do rito adoniramita que são diferentes dos demais? O que é que aprende no adoniramita que você não aprende em outro? Acho que não tem nada, não. Não tem. É só um enfoque diferente, mas o ensinamento é o mesmo. A maçonaria toda, aliás, o ensinamento é o mesmo. Não tem um que tem mais ensinamento ou menos, ou diferente. Todos eles ensinam mais ou menos a mesma coisa, só que com enfoques diferentes, com formas diferentes de fixar isso no entendimento. Só isso. O que você acha? Eu também acho que não tem essa diferença. Tratativas são tratamentos de personagens distintos, mas que levam à mesma ideia. E, além disso, a forma como se pratica, né? De repente, o rito moderno, ele vai passar uma instrução que seja não diferente do rito adoniramita, mas, como posso dizer, tem um mesmo objetivo. Na verdade, a conclusão daquele ensinamento, da forma que é tratada no rito moderno, por exemplo, a conclusão também pode ser da mesma forma que é passado do rito adoniramita. Com outras formas. É exatamente isso. Qualquer outro rito. O ensinamento vai ser o mesmo. Então, por exemplo, vamos lá falar do grau de aprendiz. O estudo das ferramentas do aprendiz vão ser todas iguais, né? O fim é o mesmo. Isso. A forma de passar o ensinamento é que muda um pouco, mas o ensinamento é o mesmo. Tá boa essas perguntas, hein? Tá legal. Estão apertando a gente, viu, Léo? Estão apertando. Como é estruturado os graus do rito adoniramita e quais as peculiaridades dele? Os graus do rito. Isso é interessante. Eu vou começar a falar enquanto... Ô, Léo, pega a listinha aí, que a gente não vai saber decorar, né? Mas é uma coisa interessante o seguinte, a gente falou agora há pouco que o rito era conhecido como o rito dos 12 graus. Então ele só tinha 12 graus, ele parava no Cavaleiro Rosa Cruz, que era o 12º grau. Tá? Então, por exemplo, o Cavaleiro Rosa Cruz vai ter em todos os outros ritos que praticam essa sequência, esse formato de 33 graus e tal. O moderno, que só tem 9 graus, o grau 7 é o Cavaleiro Rosa Cruz. Né? Então, ele parava aí, no grau 12. Aí o que aconteceu é que
Na década de 70, houve uma reformulação e ampliaram dos 12 graus para o 33 para ele ficar igual ao do escocês antigo e aceito, que era o mais utilizado, né, no Brasil. Até hoje o rito escocês antigo e aceito é o mais utilizado. Eu acredito que seja o rito mais praticado também. A gente não está falando de simbólico. No simbólico, provavelmente o York dos Estados Unidos é o mais praticado. Mas nos graus filosóficos, no mundo inteiro, eu acredito que seja o mais praticado o rito escocês antigo e aceito. Eu tenho quase certeza que é. O rito escocês antigo e aceito. Então, para ficar equiparado, vamos usar essa palavra, não é bem isso, mas para ficar equiparado com o rito escocês antigo e aceito, foram colocados graus entre os graus dos 12 graus originais do rito adoniramita. Mas, então eles enxertaram lá. Na verdade, é assim, esses graus, dentro, por exemplo, no grau 5, uma suposição, então teriam 3 graus dentro do grau 5. Então eles só subdividiram. Em vez do 4 ir para o 5, aí do 4 tem o 5, 6 e o 7. Então o que chamava, o que era o grau 5 anteriormente, agora é o grau 7. Né? E aí eles dividiram esse grau 5 e colocaram o antigo grau 5 e colocaram outros graus. E foi isso que foi acontecendo. Inclusive, essa foi uma das críticas, né, que falaram do rito adoniramita quando teve esse enxerto a princípio, né, de graus. De graus, teve isso. Então, e também, assim, lembrando que antigamente, o rito adoniramita, quando o Guilherme de Saint Victor escreveu a compilação preciosa, a segunda edição, né, 1787, nos graus superiores, depois do grau, na verdade, ele ia até o primeiro ia até o grau 4, e depois os demais graus. O primeiro livro ia até o grau 4. Esses graus superiores, ele chama de maçonaria escocesa. Ele já fala sobre isso, mas não é que era do rito escocês antigo e aceito. Era o estudo do escocesismo. Eles chamavam de escocismo e tal, mas era o estudo desses graus escoceses. E os graus escoceses paravam no Rosa Cruz. Tanto é que o rito moderno também fez a mesma coisa, ele também parava no grau 7 Rosa Cruz. Era o grau máximo. Depois, quando o rito escocês antigo e aceito foi... ele trabalhava lá na França como nome de rito de Heredon, ou rito de perfeição, com 25 graus. E quando ele vai para os Estados Unidos, lá tem lá uma reformulação e volta para a França com 33 graus. Isso nós estamos falando do início do século XIX, 1801. Aqui no Brasil, ele é desde o início, né, quando ele chega em 1825, mais ou menos, na década de 1830. Ele já vem com esses 33 graus. Lá na década de 1970, o rito adoniramita vai incluir alguns graus, como eu falei, subdividindo alguns, para ter 33 graus. Mas aí, depois do Cavaleiro Rosa Cruz, que vem aí as outras câmaras, Kadosh e tal, isso tudo isso não existia no original do rito adoniramita, assim como não existia no moderno. Né? Isso tudo sim foi adaptado do rito escocês antigo e aceito com a leitura do rito adoniramita para ter esses graus. E hoje realmente temos, né, os 33 graus, sendo 3 primeiros iniciais simbólicos e 30 graus filosóficos. 30 graus filosóficos, simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre. E aí eu vou até citar rapidamente aqui do 4 até o 33, que para nós é o mestre secreto, mestre perfeito, preboste juiz, primeiro eleito ou eleito dos 9, segundo eleito ou eleito de Perigan, terceiro eleito ou eleito dos 15, aprendiz escocês ou pequeno arquiteto, companheiro escocês ou grande arquiteto, mestre escocês ou grão-mestre arquiteto, cavaleiro do real arco, grande eleito ou perfeito e sublime maçom. No capítulo Rosa Cruz, esse é até o 14. É até o 14, que é a perfeição. Que é a perfeição. A perfeição exatamente. É do 4 ao 14. Agora, do 15 ao 18, que nós chamamos de capítulo Rosa Cruz. O 15, cavaleiro do Oriente, da espada e da águia, príncipe de Jerusalém, cavaleiro do Oriente e do Ocidente, cavaleiro Rosa Cruz. Aí agora nós vamos para o 19 ao 21, que é o capítulo no Akita. 19, grande pontífice ou sublime escocês, venerável mestre das lojas regulares ou mestre ad vitam, cavaleiro prussiano ou cavaleiro no Akita. E depois, já partindo do 22 ao 30,
que é o Conselho de Kadosh. Cavaleiro do Real Machado, o príncipe do Líbano, chefe do tabernáculo, príncipe do tabernáculo, tava difícil aqui, hein, gente? Cavaleiro da serpente de bronze, príncipe de Mercê ou escocês trinitário, grande comendador do templo, cavaleiro do sol ou príncipe adepto, cavaleiro de Santo André, cavaleiro Kadosh. E aí, partindo pro 31 e 32, que é chamado de consistório, que é o sublime iniciado e grande preceptor, prelado, corregedor ou ouvidor geral, e por fim, o conselho patriarcal, que é o último grau do rito adoniramita, que é o grau 33, que é o patriarca. Lembrando que essa classificação é o do SUPRAB. E essa classificação é do Supremo SUPRAB. Patriarcado Isso. do Rito Adoniramita no Brasil. É bem parecido com os outros, mas talvez tenha algum nomezinho diferente aí, só para os irmãos entenderem. Estava falando do SUPRAB. Exatamente. Então essa é a organização dos graus. Era isso a pergunta, né, Voz? Era isso mesmo. Como é estruturado os graus do rito adoniramita e quais as peculiaridades dele. Isso aí. Então, só para Resumir. do 4 ao 14, perfeição. Loja de perfeição. Do 15 ao 18, capítulo Rosa Cruz. Do 19 ao 21, capítulo Noaquita. Do 22 ao 30, Conselho Kadosh. Do 32, o 31 e 32 é consistório. E o 33 é o patriarca. Muito bem explicado, né? Muitos nomes. Nomes bonitos também, eu acho muito bonito a nomenclatura. A maçonaria tem essa pompa, né? Que é mantida até hoje. E muita gente critica, né? É muito pomposo. Mas, na verdade, era como a sociedade se organizava antigamente, né? Se você vê os nomes dos cargos de uma universidade, também tem essa pompa exatamente. Toda, né? E é aquilo que nós estávamos falando, é a tradição da maçonaria. Tradição. Então era assim que se organizavam. Mas tem uns nomes bonitos. Bom, 8ª pergunta. Existe mulheres no rito adoniramita fora do Brasil? Fora do Brasil. Não, no Brasil não tem, mas vamos lá, fora do Brasil. Eu acho que fora do Brasil, o único lugar que tem maçonaria adoniramita, o rito adoniramita, é em Portugal. Pelo menos que eu saiba, só tem em Portugal. E as lojas que trabalham no rito adoniramita trabalham dentro da regularidade. Da regularidade da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então não tem mulher. Agora, se tem alguma potência feminina ou mista trabalhando no rito adoniramita, eu não tenho conhecimento. E se porventura tiver, é aquilo que comentou, né? A princípio não tem essa declaração de regular para a Grande Loja da Inglaterra. Isso, pela Grande Loja não. Então é assim, pode ser que até aqui no Brasil tenha alguma potência mista ou feminina que trabalhe nesse rito. Outro dia eu vi um programa muito interessante lá do canal Monte Moriá, da loja Monte Moriá, e estavam fazendo uma entrevista com a grã-mestra da Grande Loja Feminina do Uruguai. E ela, pelo que eu me lembro, ela disse que eles trabalhavam exclusivamente no rito escocês antigo e aceito. Mas, assim, estou falando do Uruguai, né? Mas eu acredito que não tenha, não. Eu acredito que não tenha o rito adoniramita, mulheres praticando o rito adoniramita nas potências femininas ou mistas. Beleza. A origem da maçonaria realmente tem a ver com Irã, Adoniram, ou são todas apenas lendas? Não. Isso tudo é lenda. Nem com Adoniram, Irã, nem com Salomão, nem com Adão, nem com Enoque. Não, isso tudo é lenda. O Adoniram e Irã são utilizados como personagens de uma lenda criada pela maçonaria para ensinar uma moral. Não tem nada a ver com a criação da maçonaria, né? Aliás, até a pergunta aí é assim, se tem a ver com a criação, se é verdade, como é que é? Faz de novo a pergunta, Voz. A origem da maçonaria realmente tem a ver com Irã, Adoniram, ou são todas apenas lendas? Então, vamos lá. Não tem nem lenda que diz que Adoniram e Irã, ou Irã, iniciaram a maçonaria. Então, o início da maçonaria não tem essa lenda. Não existe. Não é isso. Então,
Então, não. Então, esses personagens são personagens de lendas maçônicas. Não é da criação da maçonaria. E também não foram eles que criaram a maçonaria. A lenda não diz isso. E a maçonaria é realmente lá das guildas de pedreiro. Vem dali, né? E aí depois a maçonaria especulativa, que surge no final do século XVII, vai ser inaugurada como, né, através da Grande Loja de Londres, 1717. Então, essa é a criação da maçonaria. Acho que tem que diferenciar, né, o que é lenda e alegoria trazido dentro do rito, o Adoniramita, não só do Adoniramita, mas como os Da demais maçonaria em ritos geral. da maçonaria em geral. O que, na verdade, contém no rito para justamente trazer a nuance da maçonaria em si, né? O que Isso. quer passar, essa mensagem da maçonaria propriamente dita, mas que não tem nenhuma semelhança com a fundação, com a origem da maçonaria. Não. Existem outras lendas da fundação, do início da maçonaria, existem lendas que partiram dos Cavaleiros Templários, tá? Mas também é lenda. Outra Lendas utilizadas na maçonaria para ensinar a moral e tal, mas são lendas. Isso não pode confundir isso com fatos históricos. Exato. São lendas. Beleza? Show. E a última pergunta. Existe algo do Adoniramita que é segredo até mesmo para maçons de outros ritos? Não, se o cara for maçom, não tem segredo nenhum. Não tem Eu segredo. entendo que não também. Não tem. O que pode acontecer é que vamos lá, o irmão é praticante do rito Shredder, por exemplo. Aí ele chegou lá no grau de mestre e tal. Aí ele foi visitar uma loja do grau de mestre do rito Adoniramita e ele viu coisas diferentes, mas não é que era um segredo para ele, que ele não estudou Exato. naquela vertente, mas não tem segredo nenhum E outra para coisa. maçom, não tem. Tem entre os graus, né? Uhum. Então, o grau 2 tem segredos que o grau 1 não pode saber. Só vai saber quando for elevado ao companheiro. Assim como o grau 3 vai ter segredos em relação ao grau 2 e o grau 1. Só isso, mas se o irmão for mestre maçom, que é a plenitude maçônica nos graus simbólicos, ele não tem nada que é segredo do rito Pro outro. Inclusive o mestre, né, por exemplo, que seja de um outro rito que não do Adoniramita, se ele visitar a loja do rito Adoniramita, ele pode sim fazer qualquer questionamento para outro mestre, para Sem explicar, dúvida. e até para saber. E é justamente essa troca de informações e conhecimento entre os irmãos. Inclusive procurar, né? É, Procurar estudar. Porque é assim, a gente... Não é porque você pratica um rito que você não precisa conhecer os outros. Não precisa. Você não é obrigado, ninguém está te obrigando. Mas se você conhecer outros ritos, só vai aumentar o seu cabedal de conhecimentos maçônicos, né? Então é muito bom você estudar outros ritos, né? A gente do rito Adoniramita, eu pelo menos, né? Sou praticante do rito Adoniramita desde a minha iniciação, mas eu já fui estudar o rito moderno, por exemplo, eu fiz parte de loja do rito moderno, fiz graus filosóficos do rito moderno e fui estudar esses ritos, outros ritos também. Então você tem que conhecer para aumentar o seu conhecimento. Isso aí. Isso. É aquilo que nós falamos, né? A riqueza do maçom, são justamente esses conhecimentos. Isso. Aí deixa o maçom mais rico ainda, rico de conhecimento. De conhecimento sempre. Na verdade, existe sim um segredo, tá, gente? Só que a gente só revela pra quem curte, se inscreve e comenta aí embaixo o segredo. Muito bem, voz da Excelente. consciência. A voz da consciência sempre nos lembrando aqui que se você chegou aqui e você tá gostando desse papo, curtiu, então vamos lá. Você tem alguns segundos ainda. Boa. Mete o dedo aí no curtir, se inscrever e ativar o sininho. Não esquece de fazer isso e ajudar o canal Café e Maçonaria a chegar para mais pessoas. É né, isso Nando? aí. Se vocês chegaram até aqui, pra provar que vocês assistiram tudo, vocês comentem aí embaixo segredo. Segredo. Pra gente saber que vocês assistiram tudo e conseguiram absorver todo esse conhecimento maravilhoso Isso. passado nesse canal. É isso aí. Excelente. Se E tiver eu- mais perguntas também. Isso, voz. É. E se a galera ainda tiver mais perguntas? Se tiver mais pergunta, pode comentar também as perguntas aí. E também lá no nosso Instagram. A gente vira e mexe, abre uma caixinha de perguntas lá, né? Então vocês podem fazer todas as perguntas que vocês tiverem por lá. E tem mais perguntas ainda. Que a gente Tem. separou essas
do rito adoramita. Mas tem outras, a gente vai fazer mais programas de perguntas e respostas respondendo esses questionamentos. É isso aí. E preparem, hein, que vai ter um quadro especial do rito adoramita, com todas as peculiaridades. Vai. Muita fumaça. Muita fumaça. Beleza? Bom, acho que foi muito bom, esclarecedor. É isso. E não esquece de fazer aquele pacote tubístico que a gente pediu. E até a próxima. Viva, viva, viva!